Começa agora mais um programa Pé para Fora, feito para você que tem um pequeno negócio que está indo muito bem e quer inovar e crescer mais ainda. Que tal a exportação? Já pensou nisso? Pois é uma ótima possibilidade e muitos empreendedores brasileiros já entraram nesse mercado e estão indo de vento em popa. Hoje, aqui no estúdio, quem vai nos falar mais sobre esse mercado no ramo de produtos sustentáveis é o Carlos Rifan, empresário e diretor da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. Mas antes de começar nossa conversa aqui no estúdio, vamos conhecer a história da Ecoboxes, uma empresa de São Paulo que projeta e desenvolve produtos de plástico 100% sustentáveis. São lixeiras, estantes, pallets e vários outros produtos de plástico de alta resistência que conquistou clientes na indústria farmacêutica, de alimentos, varejo e até na construção civil e no ramo automobilístico. E há 3 anos, a Ecoboxes faz exportações para 6 países e ainda parcerias com grandes empresas como a PepsiCo. Incrível, né? Bora ver? Meu nome é Denise Beck Cardoso, eu tenho 40 anos, eu sou administradora de empresas e aqui na empresa eu sou gerente de comércio exterior. A Ecoboxes é uma empresa que nasceu em 2014, ela é parte de uma holding, onde já tinha uma outra empresa que também era de injeção plástica, e a Ecoboxes nasceu com o intuito de conseguir fazer produtos mais sustentáveis, principalmente nesse mundo do plástico, onde o plástico chega a ser um dos grandes vilões na emissão de carbono. Então a empresa veio com essa outra proposta para injeção de plástico com a Ecoboxes. O plástico, ele é o grande vilão das emissões de carbono. Para você fazer o plástico, você usa energia não renovável, porque ele é feito a partir de derivados de petróleo, e isso faz com que o processo seja extremamente poluente. Quando a gente passa a repensar o nosso consumo e começa a fazer plástico feito de outros produtos plásticos, isso reduz significativamente a emissão de carbono no ambiente e também faz com que a gente possa oferecer um produto com as mesmas características, a mesma durabilidade, sendo que é muito mais ecológico e sustentável. A gente faz produtos principalmente para a indústria, então o nosso foco principal são caixas plásticas, né, embalagens que são usadas dentro da indústria e embalagens também para logística reversa, que é muito utilizado para quem vai fazer delivery. Então, farmácias principalmente, nas grandes redes de farmácia utilizam esse tipo de caixa e outras empresas como supermercados, empresas online que fazem esse tipo de entrega online utilizam esse tipo de caixa, porque essa caixa ela reduz até 70% o espaço quando você retorna com elas vazias. Até pouco tempo atrás, muitas empresas elas exigiam que os plásticos eles fossem de origem virgem, acreditando que fazer caixas ecológicas baseada em material que está sendo reciclado, que a caixa não teria a mesma resistência, que ela seria de má qualidade. Então, para a gente foi um orgulho chegar onde até a gente chegou agora e mudar essa consciência de consumo que a gente tem hoje. Hoje a gente oferece as caixas, a maioria delas até com 100% de material reciclado, e isso não é um problema, porque a gente consegue fazer de uma maneira com que a caixa ela mantenha 100% do mesmo padrão de uma caixa que seria em material virgem. O que a gente faz é um processo de reciclagem da nossa própria embalagem para que ela se transforme em novas embalagens. Então, quando a gente tem algum tipo de quebra no cliente ou até mesmo a embalagem está ficando mais velha, mais obsoleta, a gente faz o reprocessamento disso e transforma em um produto novo. O que é o grande diferencial é que a gente não está retirando material virgem da natureza. Então, eu não estou utilizando uma energia não renovável para produzir um plástico novo, e sim reutilizando aquele que já foi produzido por uma vez. O processo que a gente utiliza é o processo de injeção plástica, onde a gente utiliza moldes
Esses moldes eles vão em máquinas chamadas injetoras. Essas injetoras, elas esquentam o plástico e aplicam uma pressão preenchendo esse molde para produzir os nossos produtos. Nós temos 2 plantas, então nós temos essa planta onde a gente está hoje, que é a planta de injeção, mas também a gente tem uma planta de reciclagem, onde a gente faz a moagem dos materiais. Então, todo o material que a gente utiliza, a gente passa por um processo rigoroso de qualidade, então é feita uma análise química para garantir que as condições desse material são as mesmas, elas estão inalteradas e isso significa maior qualidade para as caixas e a gente consegue fazer o processamento dos nossos próprios produtos. Então, todos os clientes, quando eles, por algum motivo, precisam fazer um descarte de plástico, a gente recolhe isso e retransforma em um material novo. Então, acho que esse é o grande diferencial. Recentemente, a gente tem trabalhado muito com a PepsiCo, que é um case que a gente teve de sustentabilidade muito forte, onde a gente fez o primeiro pallet de carbono zero. Nesse pallet, nosso desafio era conseguir reciclar os saquinhos de salgadinho da PepsiCo, então, que é chamado de BOPP, que nada mais é do que um tipo de polipropileno, só que ele é feito de uma maneira diferente, que ele é bilaminado para dar resistência de salgadinho. Então, a gente fez a reciclagem desses pacotes de salgadinhos, adicionou parte do nosso PP reciclado e mais esse aditivo de Israel chamado UBQ. Então, com essa combinação dessas 3 coisas, a gente conseguiu produzir um pallet que, na verdade, está acreditando 1,12 kg de CO2 no meio ambiente. Então, ele não só zera, como ele acredita CO2. E isso equivale a plantar 2.726 árvores para um projeto total de 30 mil pallets. Então, é algo que é realmente inovador e diferente de tudo que já foi feito dentro da indústria plástica de embalagens para a indústria. E nesse case específico, a gente fez a exportação também desses pallets para diversos países da América Latina. Os países mais próximos, como Argentina, Chile, a gente faz o transporte via rodoviário. Porém, quando tem países mais longínquos, como o Equador, a Colômbia, México, a gente faz isso via marítimo. Então, os pallets são colocados em containers ao invés de ser colocados em carretas. Desde que a empresa nasceu, sempre foi um desejo conseguir fazer a exportação dos produtos. Hoje, na América Latina, existe uma grande carência de embalagens plásticas de qualidade injetadas, como as nossas, nos países em geral, né? Chile, principalmente, Chile e Argentina são países onde a gente tem alta procura, porque tem empresas lá, mas você não tem a produção de caixas com qualidade que atendem o mercado. Então, eles procuram caixas de qualidade. Hoje a gente tem um departamento de comércio exterior, onde a gente faz todo o processo de buscar novos leads, além de criar contatos com clientes das filiais das mesmas empresas que a gente já tem aqui no Brasil fora. Então, a gente faz todo esse processo, oferecendo os produtos para eles também, um catálogo de todos os produtos e entendendo a necessidade também desses clientes de exportação. Então, não somente a gente entende as necessidades aqui do Brasil, mas a gente também pode acontecer de desenvolver algum projeto para um cliente no exterior. Muitos dos clientes que a gente chegou internacionalmente, os primeiros foram através de clientes nossos do Brasil, que são multinacionais e acabaram indicando a gente para as filiais de outros países. E hoje a gente tem uma parceria onde a gente consegue também participar de algumas rodadas de negócios e feiras fora do Brasil.
Então, isso tem dado bastante visibilidade para a gente também no exterior. E assim começou a história da Ecoboxes, vendendo caixas a partir de outros clientes que indicaram a gente para os seus parceiros fora. Em geral, a maioria dos clientes que a gente atende eles com o Incoterm GX Works, o que significa que todas as taxas e o transporte é por conta do cliente, então a gente realmente só entra com o produto, mas também existem outras modalidades onde o cliente pede para a gente fazer o processo. Então a gente faz o cálculo das taxas baseado em cada país, que cada país tem um tipo de taxa diferente. Hoje toda a precificação ela é feita em dólar, então independente do país, sempre vai ser baseado no dólar do dia. Você precisa estar em dia com os processos da Receita Federal, tem que estar tudo em ordem, e a gente tem um bom relacionamento, inclusive por conta de algumas importações que a gente faz, mas não é preciso ter nenhum tipo de autorização especial para poder exportar. A gente consegue ter profissionais de todos os tipos, né? Não precisa ter alta qualificação. Algumas outras posições a gente precisa de mais qualificação, como a ferramentaria, né? Quem trabalha, né, em algumas partes do moinho, fazendo uma análise do produto, do plástico que a gente recicla. Então, para essas áreas precisa. Mas para as demais áreas, não. Só precisa ter realmente muita vontade de trabalhar. Hoje a empresa tem por volta de 200 funcionários, nós temos 2 plantas, então essa planta aqui é onde fica a parte de ingestão, a gente tem uma outra planta localizada em Valinhos, onde fica a parte de reciclagem, então esses 200 funcionários eles estão distribuídos entre essas 2 plantas que a gente tem. O que eu acho que a gente poderia fazer melhor hoje é continuar trabalhando principalmente com a exportação. É um mercado que tem muito potencial. A gente já está começando a trabalhar com esses clientes há algum tempo, né, desde 2019, mas isso está se tornando cada vez mais relevante. Então, para mim, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, expandir mais essa área de exportação. Hoje a Ecoboxes é uma empresa que está crescendo bastante e a gente quer ganhar maior relevância e visibilidade no mercado internacional. Para isso, a gente precisa continuar expandindo na mesma velocidade que o negócio está exigindo da gente. Então, hoje a nossa planta cresceu bastante e a gente quer crescer ainda mais. Então, acho que esse é o nosso maior desafio e dificuldade. A Ecoboxes é prova que sim, a gente pode fazer um produto de qualidade em larga escala que seja sustentável de verdade. Uau! Com foco e determinação e ainda de olho nas inovações que o mercado precisa, não tem limites para o seu pequeno negócio. Pensa nisso! E para te mostrar ainda mais sobre o mercado de exportações, vamos conversar com Carlos Rifan, empresário e diretor da Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais. Mas é depois do intervalo. Rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o pé para fora. No bloco anterior, você conheceu a Ecoboxes, empresa que produz produtos de plástico 100% sustentáveis e com isso conquistou clientes no Brasil e em outros 6 países. Entre as várias qualidades do brasileiro está a de empreender.
Segundo dados do governo federal, só nos 4 primeiros meses do ano de 2020 foram registradas mais de 1.300.000 novas empresas. Com isso, o total de empresas ativas no Brasil aumentou. São mais de 19 milhões e 300. E para se consolidar no mercado é preciso inovar e buscar novos clientes. A exportação é uma dessas possibilidades. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso com Carlos Rifan, empresário e diretor da Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Carlos, esse mercado de exportações é realmente um mercado bom para os micro e pequenos empreendedores? É sim, um mercado excelente para os micro e pequenos empreendedores. 2023 é o ano que a gente vai falar muito de Agenda 2030. E produtos, por exemplo, mostrados como o da Ecobox, vão ser produtos que vão fazer sucesso no cenário internacional. Como o empreendedor pode escolher o país para onde ele vai exportar? Falando de pequeno e médio empresário, que é o tema aqui da nossa conversa, vale lembrar que é interessante ele trabalhar com países de população pequena. O que eu quero dizer? Uruguai aqui, por exemplo, Paraguai, Argentina, países próximos, Chile, Bolívia, países ali do norte da África, Guiné-Bissau, Marrocos, enfim, são países que compram pouco. Então, esse pequeno e médio empresário ele vai conseguir atender demandas internacionais. E quando a gente faz uma negociação internacional, a gente está falando de um contrato internacional. Um contrato ele tem ônus e tem bônus, assim como tem multa e tem seguro. Se a gente fecha um contrato, por exemplo, com um país gigantesco como a Índia, e eu falo por que a Índia? Porque a Índia vai ser a próxima menina dos olhos do governo brasileiro, no que tange as exportações. E a gente não consegue atender um mês de contrato desse, vai ser aplicada uma multa para esse pequeno e médio empresário. Sobre a burocracia, né, Carlos? Alguns empreendedores, eles param nesse momento, na hora de ver a parte de documentação, de ver como é que ele consegue fazer para dar start, né, nesse momento da exportação. Qual dica que você dá para aquele empreendedor que está nesse momento, está no momento de começar a exportar? Bom, a base principal é a adaptação do produto ou serviço para o cenário internacional. Eu quero dar um exemplo para vocês que, antes da gente conversar aqui, eu estou em negociação com uma cidadezinha de 36 mil habitantes, no interior do estado do Rio. Ela vai fazer uma exportação de manga Palmer, que é essa manga mais rodada, para Portugal. E a gente está no processo de adaptação do produto, né? Já foi negociado o valor, já foi negociado o envio, já foi feito todo esse processo. Agora, esse produto ele tem que ser adaptado, ele tem que ter uma responsabilidade técnica, ele tem que ter uma caixa preparada, ele tem que haver um frete. Então, você adaptar o seu produto para o cenário internacional é o mais ideal para começar. Às vezes, o que faz sucesso no Brasil pode não fazer lá fora. A sustentabilidade, por acaso, é um assunto que faz sucesso em qualquer lugar do mundo. Mas como que o empreendedor pode ter essa visão, né? Será que o meu produto vai agradar lá fora? O que ele precisa pensar na hora da exportação? O que é importante? Quais os critérios que ele tem que ter para conseguir sucesso nessa parte? Excelente pergunta. Se a gente analisar, por exemplo, em fatores Europa, e por que eu falo Europa? Eu estava falando agora há pouco da América do Sul, dando exemplo de países da América do Sul, mas a Europa tem, por exemplo, Grécia, Sérvia, Croácia, Eslováquia. São países que são pequenos e compram da mesma proporção, mais ou menos, que países aqui da América Latina. Esses países na Europa, por eles fazerem parte, por exemplo, muitos da União Europeia, eles passam por critérios de sustentabilidade e social environments, né? Que a gente está falando da Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando você pega um produto seu, e esse produto é um produto que ele, por exemplo, emprega pessoas de baixa renda aqui no Brasil, auxilia mãe solo, não degrada o meio ambiente, usa meios sustentáveis, esses produtos eles possuem alto valor agregado na Europa, principalmente na Escandinávia. A gente está falando de Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia. E são países também, ao mesmo tempo, pequenos, ou seja, o pequeno e médio empreendedor, ele pode trabalhar com esses países. E sobre investimento, a gente consegue já ter alguma facilidade da exportação ou ainda é preciso um capital grande para o empreendedor conseguir dar esse passo da exportação?
Isso tudo, muitas vezes, assim, ele deve ser conversado. Por quê? Numa negociação internacional básica, a gente está falando de um comprador internacional que ele tem a proposta de primeiro receber o produto e depois ele pagar. E existem nisso as casas de câmbio, para poderem fazer essa negociação, os bancos, enfim, as instituições financeiras do Brasil. Ao mesmo tempo que tem a SUSEP, que é a Superintendência Nacional de Seguros, que possui seguradoras que dão autorização a isso. Então não é simplesmente pegar o produto e colocar ele no navio. Ah, Carlos, eu vou botar meu produto no navio, no avião, e será que eu vou receber por esse produto? Existe um seguro que é feito no Brasil antes, e esse seguro ele garante o recebimento. Se você levar um calote, por assim dizer, desse produto, você recebe esse dinheiro de volta. E o Brasil tem algum incentivo para esses empreendedores? Como é que ele consegue buscar um apoio para a exportação? Então, o Brasil hoje, ele tem os segmentos básicos que são atrelados ao governo, que é a Apex Brasil, tem também o Sebrae, e ele costuma fazer desenvolvimento na área de fomento, em apoio muito com consulados, embaixadas e câmaras de comércio. O Brasil, acredito que ele não tenha uma coisa muito popular nessa área, do tipo, entregar tudo preparadinho. Eu acho que é preciso procurar, assim, você procura a Apex para uma coisa, procura o Sebrae para outra, procura essas câmaras de comércio, consulados e embaixadas para outras coisas. É um conjunto de fatores que vão fazer com que seu produto esteja pronto para atingir o mercado internacional. E aí, pensando um pouquinho também, Carlos, nessas parcerias, né? Como a gente viu no case de hoje, a empresa Ecobox tem uma parceria com a PepsiCo. Como que essas empresas podem buscar esses parceiros como forma também de se consolidarem no mercado antes da exportação? Uma pergunta muito interessante e muito necessária. A maioria desses grandes players, eles têm subnomes. É uma coisa que a gente deve analisar prontamente. Não necessariamente, a PepsiCo, por exemplo, ela é um subnome de vários produtos que a gente vê no mercado, no dia a dia, né? No supermercado em geral que a gente vai. Normalmente, esses players, eles possuem ou advogados próprios ou escritórios terceirizados de advocacia e de negócios internacionais para poder fechar esses tipos de contrato. É interessante começar a trabalhar a pesquisa de advocacia internacional, o direito internacional, escritório de advocacia da área internacional, para ver quem esses players representam e haver uma negociação, um oferecimento de um produto. Para isso também tem que ter um analista de marketing internacional muito bom para poder construir um pacote que vai ser vendável, né? Que vai ser algo que as empresas vão olhar e vão falar, poxa, eu quero esse produto aqui dentro do meu hall de negócios. Para a gente terminar, Carlos, vender para fora pode melhorar os negócios do empreendedor aqui no Brasil? Sim. E durante a pandemia, eu prestei muito serviço para essa questão ligada ao Covid-19, insumos para o Covid que o pessoal comprava de outros países, análise documental, auxiliei a questão da Polícia Federal em alguns tempos sobre pessoas tentando dar golpe, por exemplo, em prefeituras, em estados. E uma coisa que eu sempre falava para esses governantes, né, para a galera da gestão pública do Brasil, era o seguinte: o Brasil só sai da crise do Covid se ele trabalhar o mercado internacional, se a gente popularizar a internacionalização do Brasil. O empreendedor, o pequeno e médio empreendedor, ele tem que olhar para as relações internacionais como forma de negócio e falar assim, cara, é fácil eu entrar nisso, é tranquilo eu entrar nisso e é seguro eu entrar nisso. Enquanto o sistema brasileiro, quando eu digo sistema brasileiro, eu falo do governo, não fornecer essa confiança, essa garantia para o empreendedor do tipo, meu amigo, vai fundo, que é tranquilo, eu estou aqui com você, é fácil e é seguro. O brasileiro vai arrastar essa crise econômica do Covid-19 durante muito tempo. Esse critério de, teve que manter fechado, tinha que manter aberto, isso é conversa fiada. O Brasil todo passou por um problema do Covid, principalmente pela falta das relações internacionais. Se a gente tivesse uma relação internacional, né, as relações internacionais nossas fossem muito mais fortes, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, e também descentralizada, quando eu falo descentralizada, para estados e municípios, organismos não governamentais, como ONGs, por exemplo, e pequenas e médias empresas, a gente estaria muito mais desenvolvido agora. O Brasil vai ter que correr contra o tempo para poder chegar junto com outros países, né, ao redor do mundo.
Carlos Rifan, empresário e diretor da Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais, muito obrigada pela sua participação no programa. Pessoal, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Estou à disposição aí, o site da ANAPR é anapre.org.br. Se vocês quiserem tirar dúvida, tem lá o nosso e-mail e estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Esse assunto é muito amplo e a gente poderia ficar conversando por horas, mas infelizmente o tempo do nosso programa acabou. Obrigado pela sua participação. Eu conversei com Carlos Rifan, empresário e diretor da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. Muito obrigada e te espero no próximo programa.